Falamos de cabo, vamos falar aqui de conexões sem fio e de internet, né? Pessoal, a gente pode conectar dois celulares, né, de algumas maneiras. Com o cabo, é uma delas, né? Mas a gente também pode usar uma conexão sem fio. Então a gente sempre vai ter Wi-Fi em todos os modelos, a não ser que o celular tenha um problema técnico, mas o Wi-Fi sempre está presente. Mas a gente também tem três outras possibilidades, tá? Pode ser por proximidade, ele usa os mesmos padrões do NFC, aquele cartão, né, o mesmo padrão. Então, se os dois dispositivos estiverem habilitados com esse recurso, funciona. A mesma coisa para o infravermelho, né? Se os dois dispositivos tiverem esse recurso, eles vão trocar dados. E o Bluetooth, que é algo que a gente conhece e que usa muito, né? Então, esses três tipos de conexão acontecem de forma sem fio, de maneira sem fio, e garantem aí uma boa performance, tá? Já falando em relação à internet, o celular, como a gente viu na aula passada, ele pode compartilhar, né? Ele pode transferir pacote de dados de um aparelho para o outro sem trocar o dono, né? Sem trocar a fatura do pacote de dados. Tem dois nomes técnicos, tá? Que diferenciam um do outro, é o meio de propagação, tá bom? Então a gente viu lá na aula passada que o hotspot é quando a gente faz a conexão por Wi-Fi, tá? Então você compartilhou sua internet por Wi-Fi com alguém, esse dispositivo é um hotspot. Se você vai usar cabo USB ou Bluetooth, que são redes de dados diferentes, a gente está falando de uma rede Tether, tá bom? É um termo que diferencia os dois tipos, tá? Se você vai usar o meio de propagação USB ou Bluetooth, Tether. Se você vai usar o Wi-Fi, hotspot, tá bom? Então aí você tem os dois meios de compartilhamento da sua internet. Seu celular tem, tá? E ele deve ter os dois para você poder usar, tá bom? Como é que a gente configura, né, uma rede sem fio no celular? É uma ação que você faz com muita tranquilidade e as pessoas estão muito acostumadas a fazer isso. Mas é importante que você saiba, porque se alguém pedir ajuda ou se for necessário que você execute esse procedimento no seu celular, no celular de alguém, você vai conseguir fazer com muita tranquilidade. Pessoal, Android e iOS possuem etapas de configuração de rede muito parecidas, né? Você vai entrar lá no adicionar rede, no botão Wi-Fi configurações, vai procurar pela rede que você quer se conectar, tá bom? E vai digitar a senha. Tá? Digitou a senha, você manda salvar e a partir daí ele vai funcionar. Bom, muito simples, muito tranquilo. Detalhe importante é que na Apple, né, o salvar é junte-se, tá bom? É um termo mais específico desta configuração. Bluetooth, como é que a gente faz? Tecnicamente isso se chama emparelhar. Tá bom? Você vai ativar o Bluetooth dos dois dispositivos, vai aproximá-los, um deles vai reconhecer a presença do outro e vai pedir para ativar. Bom? Se você nunca fez, você vai fazer, porque é o futuro, né, das comunicações sem dados, sem cabos, perdão, é o Bluetooth. Na maioria das vezes, um PIN, né, um código pode ser solicitado, tá bom? Que vai garantir que apenas você vai ter acesso àquela fonte de informação, tá bom? Então, emparelhar ou parear Bluetooth é isso. Ativa o Bluetooth dos dois dispositivos, manda com que um deles localize o outro, localizou, ele apareceu lá, você manda conectar. Dependendo do dispositivo, pode ser que ele peça o PIN, né, que é a senha de segurança, ou pode ser que ele faça o emparelhamento sem nenhum tipo de necessidade. Vai depender do dispositivo que você está usando, a tecnologia e tudo mais, tá bom? E-mail, né? Você já mandou e-mail, você já recebeu e-mail, né? Tem gente que acha que o e-mail vai morrer, tem gente que acha que o e-mail vai sobreviver.
Na verdade, o perfil do usuário de e-mail e as caixas de e-mail mudaram, né? Há alguns anos atrás, nós não tínhamos redes sociais. Então, você mandava um oi para alguém através do e-mail. Olha que estranho, né? Primeiro que mais antigamente você ia na casa da pessoa. Depois você passou a usar a carta, quando era muito longe, né? Depois você passou a usar o e-mail. Agora você passa a usar a rede social. Carta, eu acho que poucos usam, né? Ir na casa das outras pessoas, nesse momento de pandemia, deveríamos ir muito menos, né? Mas, enfim, o e-mail, ele mudou o seu status, né? Inicialmente ele era um pouco de rede social, mas agora ele entrou no campo da formalidade. Ou seja, quando você que trabalha numa empresa, a empresa exige que você use o e-mail. Tá? Que você tenha uma assinatura de e-mail, uma conta de e-mail da empresa, porque isso denota seriedade e organização, né? E é muito comum que propostas comerciais, né, sejam feitas via e-mail, porque aí você tem registro de quem enviou e de quem recebeu. Combinado? Então, o e-mail, ao longo do tempo, ele mudou de perfil. E a gente tem dois tipos de equipamento de e-mail, né? A gente tem o servidor de e-mail e a gente tem o cliente de e-mail. Servidor de e-mail é aquele equipamento especial que algumas empresas têm, que só trabalham com e-mails, com mensagens, tá? De texto e imagem, né? Então, trabalham com isso. O cliente de e-mail é um dispositivo, que pode ser um desktop, um notebook, um celular, um tablet, que se conecta ao servidor de e-mail da empresa e ali ele consegue enviar e receber mensagens. Tá bom? Não confunda com webmail, que é o que você mais usa hoje. Gmail, Outlook.com, Yahoo.com, tá? Esses são webmail. Você não precisa ter nada especial no seu computador ou no seu celular para acessar. Basta que você tenha um navegador, tá bom? O cliente de e-mail tem toda uma logística um pouco diferente, tá? Algumas etapas adicionais devem ser cumpridas. O e-mail simplesmente, né, mandar uma mensagem de A para B, exige uma sequência de protocolos. Porque e-mails precisam de criptografia, de segurança, de integridade. Todos eles trabalham com o protocolo TCP, lembra lá do capítulo 5, né? Que é aquele protocolo de confiança, né? Protocolo de controle de tráfego, protocolo de confiança. Então a gente está falando de e-mail baseado em protocolos. E aqui eu vou mostrar 3 para vocês diretamente e depois 2 que trabalham associados, tá? São os mais famosos, tá bom? O POP3, que se conecta à porta TCP 110, tá bom? E ele permite que você transfira mensagens de um equipamento para o outro em modo texto, tá bom? Em modo texto. O POP3 permite que o cliente se conecte ao servidor e baixe o conteúdo que está lá. Então ele transfere do servidor para a máquina dele. E aí ele consegue ler na máquina dele sem estar conectado ao servidor. Tá bom? O POP3 não deixa cópias no servidor de e-mail. Ele só recebe, a hora que o cliente se conecta com o protocolo POP3, ele retira a mensagem de lá e pronto, morreu. A mensagem foi para o cliente de e-mail. Modo texto. Em paralelo com o POP3, existe um outro protocolo chamado de IMAP. O IMAP tem uma característica um pouquinho diferente do POP3. Por quê? Ele permite que você faça o download dos e-mails, a transferência dos e-mails, mas guarda uma pasta lá no servidor. Então a gente diz que ocorre um sincronismo entre o servidor de e-mail e o cliente de e-mail. O protocolo IMAP permite que você faça isso. Só que ele gasta mais recursos do servidor, né? Armazenamento e processamento, tá bom? É o mais comum, tá? É o mais comum, principalmente em empresas grandes que precisam do armazenamento do registro. Trabalha com outro tipo de porta, TCP também, a porta 143, tá bom? Então, POP3 110, IMAP 143. É diferente, né?
Serviços diferentes, protocolos diferentes, então códigos diferentes. O protocolo geral para envio e recebimento de mensagens é o SMTP. SMTP. É o protocolo que vai garantir a entrega e o recebimento dos e-mails entre cliente e servidor dentro da empresa. Tá? Ele permite que se faça isso. Porém, o SMTP, ele é texto apenas, tá bom? Ele é texto. Então, se o SMTP estiver atuando com o IMAP ou com o POP3, ou com os dois simultaneamente, dependendo do servidor de e-mail, é apenas texto que vai circular. Tá? Então, talvez o SMTP puro não seja o que você busca, principalmente hoje em dia, onde a gente precisa de mais recursos multimídia. Tá? Mas o SMTP usa a porta 25, tá bom? 25, diferente das outras também. E quem é que pode ajudar, né? É um protocolo chamado MIME, um protocolo que foi uma evolução do SMTP. Ele, na verdade, é usado em conjunto com o SMTP, porque ele permite que, junto com a mensagem de texto, você envie imagens, né, anexos, use fontes diferentes, tá bom? Então, é um recurso que hoje 100% dos servidores de e-mail permitem que você trabalhe. Ok? Então, ó, SMTP é texto. Para poder transferir imagem, anexos ou outros recursos, tem que ter o MIME junto. E algo que foi complementado ou implementado agora é o protocolo SSL, que é o protocolo de segurança, né? Se você olhar aí o seu e-mail, né, o e-mail da escola, você vai ver HTTPS, né, que é a camada de segurança adicional no soquete. Tá bom? Observe que MIME e SSL não tem uma portinha específica, porque hoje eles são padrão para todos os tipos de comunicação. Tá bom? Quando você tem uma conta de e-mail, né, você precisa de alguns dados para cadastrar no celular ou no tablet. Você precisa do endereço de e-mail, do nome, os protocolos que serão configurados, o nome do servidor, as credenciais da conta, etc, etc. O seu celular, ele tem os dois. Ele tem webmail e ele tem um botãozinho para e-mail, que é aquele envelopinho branco com uma pintinha vermelha dentro, né? São coisas diferentes, tá? Embora você possa configurar o seu Gmail no cliente de e-mail, mas a gente não faz isso. A gente usa o navegador à internet do celular para acessar o Gmail, porque ele é um webmail, tá bom? Quem te fornece essas informações, né? O dono do servidor de e-mail, no caso a empresa. Tá bom? Você não chuta isso, né? Você não entra numa empresa e fala assim para o pessoal da empresa: pessoal, o meu e-mail é arthur@empresa.com.br. Não, é o contrário. A empresa é que vai te fornecer as credenciais, os protocolos e todo o procedimento necessário para você poder fazer o acesso, tá bom? Tem empresa que fornece celular corporativo. E aí todas essas informações já vêm gravadas previamente para o usuário. Bacana? Então é algo que se faz previamente para que o usuário não tenha esse tipo de preocupação. Tá? Mas este cliente de e-mail, ele é diferente daquele webmail que você está acostumada a usar. Então aqui a gente tem na revisão alguns protocolos, né? Com as descrições, esse material vai para vocês aí, tá bom? Então é uma questão de você associar porta ao tipo de serviço que ele faz e tudo mais. Você vai perceber que lá no NetAcad e nesta revisão tem um termo, né, que a gente não usou até aqui, que é o Exchange, tá? Mas que a gente vai usar daqui a algum tempinho, quando a gente tiver alguns capítulos mais adiante. O Exchange é um servidor de e-mail da Microsoft, tá bom? Então, se você trabalha numa empresa que usa as plataformas Microsoft, você vai ter acesso ao Exchange, tá bom? Que é o servidor de e-mail e de agendas, né, de calendário
criado pela Microsoft para apoio às pequenas, médias e grandes empresas, tá bom? Exchange é um produto Microsoft, mas ele é um servidor de e-mail, tá bom? Então, acostume-se já com este termo. E o e-mail da internet, como é que funciona, né? Pessoal, o e-mail da internet é aquilo que você está usando aqui para acessar essa aula, para acessar esse conteúdo, é aquele e-mail que você precisa de um navegador à internet para poder acessar. Tá bom? O iPhone tem um programinha para isso, que é o iOS Mail, tá bom? E é algo que você pode usar. Quem usa Linux, né, ou usa outros tipos de software livres, né, distribuições Linux, você tem aí o Thunderbird, que é um cliente de e-mail, né, que você também pode usar, o Outlook, você também pode usar, tá bom? Então são opções. E existem os aplicativos próprios para celular, tanto do Gmail quanto do Yahoo e do Outlook também, tá bom? Então, o e-mail da internet é tudo aquilo que eu falei para vocês, que não tem uma relação direta com um servidor de empresa, né? Embora, a grosso modo, quando você está usando o Gmail, você está usando o servidor do Google, né? Mas a gente não tem essa ligação por conta do espaço físico, tá bom? A ideia de cliente-servidor é quando você tem uma empresa pequena e aí este usuário muito próximo desta empresa se conecta àquele servidor. Tá bom, uma tendência hoje de mercado é que as empresas desativem os servidores de e-mail e passem a contratar serviços de e-mail por demanda. Então, ela pode comprar do Google, pode comprar da Microsoft, pode fazer parceria, pagar por usuário, por tamanho das caixas postais, etc, etc. Tá bom? São opções, tá? A vantagem de você ter um e-mail no seu dispositivo móvel é que ele permite que você sincronize os seus dados, né? Seus contatos, as mensagens, os anexos, tá? A sua agenda. Então, é possível que você faça esse tipo de sincronismo. Android ou Apple fazem sincronismo ligeiramente diferente, tá? O Google, para cada produto, você pode sincronizar de uma forma diferente, num local diferente. A Apple tem o iTunes, né? Que aí permite que você faça sincronismo numa plataforma única de uma vez só. Tá bom? iTunes, né? Use aí a pronúncia que você quiser. Eu já ouvi o pessoal falando os dois, então tranquilo em relação a isso. Pessoal, o Google, né, com o Android, para cada aplicativo, você pode sincronizar aquilo que você quiser. Na Apple também. Só que a Apple fica tudo centralizadinho num serviço só. Já o Android, ele fica em espaços diferentes. Tá? E você pode fazer em momentos diferentes. Qual que é a vantagem de você sincronizar? Você pode acessar os seus conteúdos em qualquer dispositivo. Então, você pode usar o seu Gmail no celular, chegar na sua casa, abrir a sua caixa postal, ele vai estar do mesmo jeito que ele está lá no seu celular. A mesma coisa com um tablet, né? Então, é esta a vantagem do sincronismo, tá bom? Então, fique atento em relação a isso. Quando a gente sincroniza, é uma ação um pouquinho diferente do backup, né? O backup é uma cópia de segurança que você vai fazer. O sincronismo é deixar todos os dispositivos com a mesma cara, o mesmo material que está lá dentro para uso naquele momento. Bom, se você perder um celular, você tem a outra plataforma para usar. Mas é diferente do backup. O backup você extrai esses dados e salva em um local diferente, né? Para poder utilizar isso no futuro, tá bom? E é isso que eu explico para vocês aqui, né? A diferença entre backup e sincronização, tá bom? Então aí vocês têm várias ferramentas para poder usar, para você poder fazer esse recurso, e é muito interessante que você tenha. Quem usa o navegador Firefox também consegue fazer isso, né? Você cria uma conta no Firefox Sync e aí ele vai fazer o sincronismo em todas as máquinas que você utilizar. É tendência, né, pessoal? Para garantir que o usuário consiga trabalhar em qualquer máquina, a qualquer instante, com o mesmo conteúdo, tá bom?